Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. O tema desta segunda-feira é um tema impressionante, maravilhoso, dignificante. É sobre renascimentos. E para iniciar, antes de identificar o capítulo e os itens, nós vamos mostrar para vocês aqui o túmulo do nosso codificador Allan Kardec. Aqui em cima, isso aqui é um dolmen, estilo druida, que foi essa inscrição aqui atribuída aos espíritas belgas. E foi construído esse dolmen no túmulo, sobre o túmulo dele, com referência ao passado de Allan Kardec, que fora entre os druidas. Portanto, nós vamos, aqui está assim, olha, está bem assim, ó, bem difícil de ler, mas nós favorecemos o trabalho de vocês e aqui está o que está escrito aqui, ó, em francês, e aqui a tradução. Morrer, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Portanto, nascer, morrer, renascer. Toda planta nasce, cresce, dá frutos e flores e depois morre. É o sentido da vida, é o caminhar de todos nós. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Mas acontece que muitos têm medo da morte. Talvez pelo seu estado de consciência daquilo que não fez o bem, não fez a caridade e tem algum temor pelo que possa acontecer depois. Os espíritas, nós não temos esse medo. Porque nós sabemos, nós trabalhamos, porque a caridade é a essência dos nossos objetivos. Como Allan Kardec escreveu na codificação, fora da caridade não há salvação. Então nós praticamos o bem, praticamos a caridade, temos sempre no pensamento aquela mensagem da Rainha de França, quando ela foi questionada com duas perguntas do plano espiritual: quanto bem você fez? Quantas lágrimas você enxugou? Então, nós espíritas procuramos sempre fazer isso, enxugar lágrimas, fazer o bem, compensando o que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos diz, a lei de compensação ou a lei de causa e efeito. Fazemos o bem, fazemos a caridade, energeticamente nós compensamos com um fato energético negativo que tenhamos cometido em reencarnação anterior. Esse é o processo natural de todos nós, mas muitos têm medo de morrer. Eu vou começar contando um conto de Mauataã, acontecido em Bagdá, e você já conhece, com o califa Harun al-Rashid, o grande, poderoso e temido califa de Bagdá. Um dia ele estava na sua mesa, ali, um almoço maravilhoso, tranquilo, um café da manhã que parecia mais um almoço. Quando de repente adentrou na sala o seu cozinheiro. Era o melhor cozinheiro de Bagdá. Ele adorava, tratava como um filho, porque os apipes, a comida que ele cozinhava, era de alegrar o coração permanente de Harun al-Rashid. Mas naquela manhã ele adentrou na sala, não pediu nem licença, com os olhos arregalados, apavorado, e disse: meu senhor, venerando representante de Alá na terra, me socorra, me dê o seu cavalo, me empreste qualquer animal, que eu preciso ir para a cidade de Bássora, que fica a 6 quilômetros daqui. E ele, calma, mas o que foi que aconteceu? Eu estava lá na feira de Bagdá, lá no Suque, procurando as melhores hortaliças, verduras, legumes para Vossa Excelência, para o meu califa, o califa do coração, e quando eu olhei que estava sentado no poço, olhando com os olhos fixos em mim, a deusa da morte. Eu me assustei e entendi que ela estava querendo me levar. Então eu vim correndo aqui, aquela figura tétrica, toda de preto, nós não vemos o rosto, apenas aquela foice enorme, brilhando ao sol da manhã, me estremeceu todo o coração e eu vim aqui, meu califa. Por misericórdia, em nome de Alá, misericordioso e bom, me arranje um cavalo para que eu fuja
para a cidade de Bássora, onde estão meus pais. É lá em Bássora que eu vou ficar mais confiante, mais calado e mais calmo. Imediatamente ele mandou dar o melhor cavalo e o rapaz foi embora. Como ele iria ficar sem um cozinheiro melhor que ele já teve na vida, ele se aborreceu e aí resolveu tomar bico com a representante da morte, a deusa da morte que estava lá, Semônia, para os árabes. Aí ele foi. 5 soldados foi caminhando para lá, e lá quando chegou, ela estava lá no mesmo lugar. Ele disse, mas a senhora fez uma desfeita muito grande, assustou o meu cozinheiro, fiquei realmente surpreso. Como é que a senhora é capaz de uma coisa dessa? Foi o melhor cozinheiro que eu tive, e começou a falar sobre as qualidades do cozinheiro. Mas aí ela ficou parada, escutando calmamente. Quando ele terminou, mas é possível, por que a senhora assustou meu cozinheiro? Ela disse, não, representa com a maior calma. Porque sabe que quando ela leva para o país da morte, é um trabalho que os maiores acima dela determinam, ela apenas é uma executora. Ela disse, não, quem ficou assustada fui eu, representante de Alá na terra. Ele disse, mas por que a senhora ficaria assustada? Porque a recomendação que eu tive foi para que pegasse ele lá em Bássora. E de repente encontrei ele aqui em Bagdá, eu indo para Bássora. Aí o califa se assustou, voltou para o palácio e ficou calado. Então vocês observem como é a determinação da morte. No dia que tivermos marcado, como eu sempre brinco dizendo, o nosso check-in para o retorno espiritual é naquele dia, determinado, fixado. Somente os suicidas antecipam esse retorno. Mas quem não faz isso sempre vai no dia certo, determinado por Deus. E Harun al-Rashid ficou realmente bastante surpreso e perdeu até a voz e se afastou, porque a deusa da morte viu, por acaso, o cozinheiro ali, como ela mesma disse. Eu estava com os meus escritos autorizada a encontrar com ele em Bagdá. Então fiquei surpreso dele estar aqui. E para onde ele foi? Para Bagdá. Pediu o cavalo emprestado do califa e foi para Bagdá. Claro, a deusa da morte iria encontrar ele lá. Então vocês vejam como é interessante, nós não podemos fugir dela. Mas o tema é renascimento, sim, Inhari, mas está relacionado com nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei, como está escrito no túmulo de Allan Kardec. Portanto, nós vamos ao nosso assunto de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, a reencarnação, o diálogo com Nicodemos, aí vocês já estão se lembrando de tudo. E nesse tema nós vamos então, aqui, seguindo a orientação da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, no capítulo Renascimentos. Ela sugere os itens 5 e 25, mas sempre ela aborda o capítulo todo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós vamos trabalhar com o capítulo como ela faz também, mas vamos adentrar no livro dos Espíritos para enriquecer a nossa semeadura desta manhã, porque muitas vezes pessoas que não conhecem a doutrina espírita e aí são convidadas por outros irmãos para participarem, assistindo a nossa palestra, e aí aprenderão mais alguma coisa do que vocês já sabem. Portanto, vamos começar. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 5, começa com uma passagem do Evangelho quando Jesus encontra com Nicodemos. E começa assim: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Viu? Ele já tinha conhecimento dos milagres que Jesus fazia, era simpatizante, mas procurou saber isso. E aí ele continua. Jesus lhe respondeu:
Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Reparem nesse diálogo que ele foi colocando muito, vamos dizer assim, muito manteiga, muito açúcar. Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que tu fazes se Deus não estivesse contigo. Olha, pastor, mas ressaltou, Jesus foi objetivo e sereno. Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Era isso que Nicodemos queria saber. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Olha a pergunta, vocês observam que ele não tem nem ideia de como é a forma, o procedimento que Deus implantou aqui na Terra e também no universo. Pode tornar, aí ele volta a perguntar, pode tornar o homem entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Olha a pergunta dele, vamos refletir. Como pode nascer um homem já velho? Então, por exemplo, eu estou agora com 77 anos, caminhando para 78. Ele perguntou, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Onde é que está minha mãe? Minha mãe já desencarnou. E se ela estivesse viva, ela estaria mais de 100 anos. Como é que eu poderia entrar no ventre de minha mãe novamente para nascer a segunda vez? O organismo dela já não teria as condições necessárias dentro do que a medicina sabe, do que nós sabemos também, o organismo já passou da menopausa, não tem mais condição de ovulação. Aí retorquiu Jesus. Em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Entrar na água, renasce da água e do Espírito. Olha que coisa linda. Renasce da água e do Espírito. Duas coisas. Então nós temos aqui uma gotícula miudinha de água, que é o óvulo, e uma gotinha de água, que é a cabeça do espermatozoide. E o espírito, que se vincula quando o espermatozoide, a parte principal dele penetra no óvulo e ele perde a cauda. Então o espírito se vincula naquele momento. Olha que coisa linda. Ele sintetizou de uma forma romântica e bonita. Em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, ou do reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso nascer de novo. Por que ele disse? Porque na Cabala judaica fala no renascimento de novo. Por isso que ele logo foi dizendo, não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. Ele era doutor, senador entre os judeus, doutor da lei, membro do Sinédrio. Portanto, ele disse, não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos arregala os olhos e diz, como pode isso acontecer-se? Jesus lhe observou, pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Vocês estão vendo, na Cabalá tem isso. Se ele era mestre em Israel, doutor da lei, membro do Sinédrio, sabia que isso acontece. Ele não sabia, era como acontece. Mas lá está escrito, és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos, senão que sabemos, e que não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, disse Jesus, que compreendeu que ele não aceitou. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Vocês, que coisa linda! Você já pensou se Jesus chegasse a falar a ele? Vamos supor, claro que André Luiz só foi agora, no século passado, que psicografou, através de Chico, psicografou a série dele, sobretudo começando com o Nosso Lar. Mas se Jesus tivesse falado daquelas coisas, ele não ia acreditar. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? João capítulo 3, versículos de 1 a 12. Vocês viram que coisa? Vamos agora aqui no item 4. No item 4. A reencarnação
Embora eu falei, a veneranda não citou o item 4, 5 e 25, mas eu coloquei o item 4 para facilitar o entendimento de vocês, a lembrança e daqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita na sua totalidade. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Acreditavam eles, que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se, o fato poderia ocorrer. Eles não sabiam, mas que acreditavam que poderia, está lá na Cabalá, que eu tenho na minha biblioteca, está lá também no manual do grau 33 da maçonaria, só que não diz o modo como deve ocorrer. Vamos então continuar com a leitura. Eles designavam pelo termo ressurreição, que significa ressurgir, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo especialmente formado para ele, espírito, e que nada tem de comum com o antigo corpo que ele teve em outra reencarnação. O meu corpo hoje é esse, mas na outra reencarnação era diferente, o nome era diferente, talvez, a pele, o cabelo, porque fica vinculado também à genética dos pais. Isso vocês já sabem. Vamos agora à nossa veneranda benfeitora Joana de Ângeles, na página 42, quando ela diz aqui, no seu sentido integral, a ressurreição se apresenta na mensagem neotestamentária. Neo vem de novo, testamentária de testamento, então Novo Testamento, ela unificou. No seu sentido integral, a ressurreição se apresenta na mensagem neotestamentária sob dois aspectos. Olha que interessante. A daqueles que retornam em corpo espiritual, perispírito, chamado ressurreição dos mortos. Quando os médios viam, alguns deles eram, como nós somos também, né? Em diversos graus. Mas daqueles que retornam em corpo espiritual, no perispírito, chamado ressurreição dos mortos, que eles viam e diziam a ressurreição dos mortos, e confirmam a sobrevivência da vida. E a outra, em que o espírito se reveste de matéria, ressurreição na carne, que algumas religiões, ao traduzirem, mudaram de na para da, com D. Ressurreição da carne, porque nós sabemos que é impossível, porque a carne já se transforma. Como disse Lavoisier, tudo se transforma, então não pode ser na mesma carne. Então, ressurreição na carne, quer dizer, no corpo, a fim de dar prosseguimento aos processos de conquista de patamares mais elevados do sentimento íntimo, do seu crescimento espiritual. Vamos agora aqui no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, edição da Federação Espírita Brasileira, tradução de Guilom Ribeiro. É esse que eu gosto. Então diz aqui na questão 175A, a pergunta: não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito, em vez de encarnar ou reencarnar? Foi Kardec que fez uma pergunta maravilhosa. Não seria mais feliz ficando lá do outro lado? E a resposta dos espíritos é taxativa? Não. Estacionar-se-ia. E o que se quer é caminhar para Deus. Ia ficar estacionado. A reencarnação é que promove o crescimento espiritual através das experiências, adquirindo, através do trabalho, das realizações, o aprimoramento da sua inteligência. Mas o que é inteligência? Emmanuel nos diz no livro Consolador, que vocês já tomaram conhecimento, que tem na nossa biblioteca. A inteligência é o acúmulo de experiências acumuladas nas várias reencarnações, formando a nossa bagagem de conhecimento. Viram? Tudo isso a doutrina nos ensina. Mas vamos aqui. A pergunta 230. Na erraticidade, o espírito progride
Vamos explicar novamente para aqueles irmãos que ainda ou perderam as nossas palestras anteriores, quando nós falamos de erraticidade. Erraticidade é o período que começa da desencarnação de uma pessoa até a encarnação de outra pessoa. Então o corpo morre, espera a desencarnação, às vezes não ocorre de imediato, mas na hora que ela ocorre, a partir dali o espírito passa para o plano espiritual e esse período até a outra reencarnação é chamado de erraticidade. A origem, a raiz da palavra não é erro. Erraticidade tem a sua origem na palavra errante, aquele que anda. Então Kardec denominou esse período do plano espiritual de erraticidade. E a pergunta é maravilhosa. Na erraticidade, o espírito progride e os espíritos superiores responderam: pode melhorar-se muito, tais seja a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que o espírito põe em prática as ideias que adquiriu. Viram que coisa linda? Por isso que nós introduzimos isso, saímos do Evangelho, saímos da Veneranda Benfeitora, que nos inspirou em buscar o Livro dos Espíritos para enriquecer a nossa mensagem, que nós estamos hoje. Vamos agora, o Livro dos Espíritos, questão 333, 333. Kardec fez a seguinte pergunta: se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, eu não quero me elevar, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Bom, vamos supor que você que está me escutando aí, se você no plano espiritual, você se considerasse muito feliz, eu estou numa colônia maravilhosa, estou no Hospital Esperança, estou trabalhando, estou me sentindo muito feliz entre os espíritos que estão lá, e consequentemente você não tivesse nenhuma ambição para se elevar. Não quero me elevar não, por aqui está bom. Poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Olha a resposta sábia: indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Por isso que, às vezes, brincando, certa vez em Ilhéus, eu estava lá numa reunião, na confraternização, com os irmãos, e alguém disse assim: a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu digo, isso é contra a lei do progresso. Isso não é um pensamento espírita, é um pensamento terráqueo. Olha a resposta que os espíritos deram: indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Portanto, a beleza de ser um eterno aprendiz é só na música, ou então para os acomodados que pensam assim. Mas Deus quer que nós nos elevemos todos, sem distinção. Viram que coisa linda? Mas vamos agora na questão 166, 166, letra B, de bola. A alma passa então por muitas existências corporais? E a resposta, sim, todos contamos muitas existências. Olhem que ele colocou aí o sujeito, todos contamos, colocando todos, identificando muitos, milhares, e contamos com nós, na primeira pessoa do plural. Então, o espírito que respondeu se incluiu também na resposta. Que coisa linda, viu? Walter Silva, você que gosta de concordância verbal, olha que coisa linda. Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Vocês estão vendo? Vamos voltar agora para a nossa veneranda benfeitora Joana de Ângeles, na página 38. Profundamente conhecedor da natureza humana, Jesus se utilizava de linguagem correspondente ao grau e à necessidade do interlocutor, daquele que o ouvia. Então ele citava as redes do mar, os lírios do campo, da semente de mostarda, olha, e muitas outras coisas. Agora, o que é que ela quer chegar? A Nicodemos, diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo Renascimentos, a Nicodemos, que era rabino e doutor da lei, interessado em conhecer a verdade, Jesus desnudou a verdade com audácia, mostrando a ele a realidade, antecipando
2000 anos no tempo para dizer a ele como é que acontecia, porque só em 1857 o Espiritismo colocou à luz, a lume, em 1857, Allan Kardec, como o pseudônimo de Hippolyte Léon Denis Rivail, colocou à lume o livro dos Espíritos, onde desnudou essa verdade para toda a humanidade. Então, ela diz aqui, a Nicodemos, que era rabino e doutor da lei, interessado em conhecer a verdade, Jesus desnudou-a, deixou a nua verdade com audácia, quanto à necessidade de nascer de novo, de voltar ao proscênio terrestre, a fim de reeducar-se, de reconsiderar atitudes, de aprofundar conhecimentos. Que coisa maravilhosa, eu fico assim fascinado. Na página 40, ela continua dizendo, Jesus não deixou margem à dúvida, revelando ser esse renascimento a chave de penetração no conhecimento da realidade, com R maiúsculo, quer dizer, a realidade espiritual, a realidade da vida, que decifra o enigma do destino humano e apresenta a causalidade dos fenômenos orgânicos, emocionais e psíquicos, a causa em outras existências dos fenômenos orgânicos, emocionais e psíquicos. E ela continua, no processo de crescimento moral, através da reencarnação, o ser aprimora os conteúdos íntimos, lapidando as arestas e libertando-se das várias camadas de inferioridade por onde transitou ao largo da jornada evolutiva. Esse é o processo. Mas nós vamos a um outro livro da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, Estudos Espíritas, na página 69, onde ela escreveu, minha afinidade, a nossa afinidade com a veneranda benfeitora Joana de Ângeles é uma coisa que me faz muito feliz, uma coisa maravilhosa, a sintonia com ela, com a veneranda professora Amélia Rodrigues. Então, nesse livro, Estudos Espíritas, que é maravilhoso, vocês podem fazer consulta esse livro em nossa biblioteca, na página 69, quando ela diz, a reencarnação é a mais excelente demonstração da justiça divina, facultando aos infratores das leis a oportunidade de ressarcirem os erros cometidos em existências transatas. Vocês estão vendo a mais excelente demonstração da justiça divina, que é através da reeducação. E foi infrator, é criminoso, desrespeitou a lei de amor, volta para ressarcir os erros nas existências transatas e semear o amor, a caridade, olha, e fazer o bem incessante para progredir cada vez mais. É o processo de reeducação. Coisa linda, eu fico emocionado. Mas aqui, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela diz o seguinte, a psicologia espírita, apoiada na experiência de laboratório, toma o nascer de novo como paradigma para a sustentação da justiça divina, o que ela falou em Estudos Espíritas, demonstrando que todo efeito provém de uma causa semelhante, e cada semeadura corresponde a uma colheita equivalente. Como diz Emmanuel, a semeadura é livre, agora a colheita é obrigatória. Semeou a dor, a colheita de dor vem. Semeou o amor, a colheita de amor vem. Na página 42, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, ela nos faz aqui uma coisa muito, muito importante. Muitos dos distúrbios psicóticos e neuróticos estão sediados nas estruturas vibratórias das vivências transatas, das vivências passadas, quando houve delito ou tragédia, que se imprimiram nos painéis do inconsciente profundo, as tecelagens ultradelicadas do perispírito, e ficaram adormecidas nos refolhos do ser, ou programadas à organização psicofísica, com os fatores correspondentes à necessidade da terapia moral. Ora, como o assunto é muito bonito, é muito maravilhoso, mas talvez vocês não tenham pegado, eu sugiro, página 42, é bom que sempre leiam antes da palestra, mas se não leram, não tem problema. Vocês já escutaram hoje, página 42, está aqui, ó, tá vendo? Marcadinha. Quando ela diz aqui, muitos dos distúrbios psicóticos e neuróticos estão sediados, quer dizer, tem sua sede
nas estruturas vibratórias das vivências passadas. Quando ocorreu o delito, quer dizer, uma ação contra a lei de amor, ou uma tragédia que nós provocamos, que se imprimiram nos painéis do inconsciente profundo. Olha no lugar da sombra lá, como identifica Carlos Gustavo Jung, e ficaram adormecidas nos refolhos do ser, lá na intimidade, ou programadas a organização psicofísica pelos nossos arquitetos dos nossos corpos, pelas nossas necessidades. Vocês vão ver isso em André Luiz, com os fatores correspondentes à necessidade da terapia moral, de sofrer aquilo que vocês e eu provocamos em outras existências com outras pessoas fazendo sofrer. É claro que aquilo está programado, mas acontece que se nós voltamos, começamos a fazer o bem, a doutrina espírita nos orienta a fazer o bem, enxugar lágrimas, nos fazermos úteis para a humanidade, para todos, esse processo não vai ser disparado. Mas quando os espíritos, arquitetos e os nossos anjos guardiões verificam que nós estamos fugindo das nossas responsabilidades, dos compromissos assumidos antes da reencarnação, na pré-reencarnação, e que nós prometemos tudo e agora nós estamos fazendo, então eles olham, analisam e dizem, bom, está na hora de disparar os processos que vão provocar os distúrbios psicóticos e neuróticos. Agora vocês estão compreendendo. É justamente a inércia, a fuga do compromisso assumido, a falta de responsabilidade com aquilo que nós prometemos, então o assunto é disparado. Mas se nós enveredamos pelo campo do bem, com auxílio da doutrina espírita, dos espíritos amigos, nos engajamos para trabalhar no campo do bem, da caridade, do amor ao próximo, essas coisas não vão acontecer conosco. Pelo contrário, nós vamos a cada vez mais diminuindo as nossas dores até nos libertar totalmente para desfrutarmos de uma felicidade relativa que a Terra nos oferece. A página 43 é muito bonita. Aprofundando-se a sonda na investigação da origem de algumas psicogêneses de diferentes enfermidades físicas, emocionais e também psíquicas, iremos defrontar com a existência da vida antes do berço e a continuação da vida após o túmulo. Vocês estão vendo? Encandeamento. Nós não somos agora criados nesta encarnação. Eu já tive várias existências, como vocês que estão me ouvindo e me acompanhando também tiveram. E esses sofrimentos que nós estamos sofrendo é a semeadura que nós fizemos, que a colheita está se fazendo agora. Porque nós não estamos renovando a nossa semeadura como semeadura de amor, de caridade, de amor ao próximo, enxugando lágrimas, fazendo a caridade. Então, aquilo que nós estamos devendo é ativado para a cobrança. Por isso que Amélia Rodrigues tem uma frase maravilhosa, quando ela diz assim: a presença das lágrimas correndo pela nossa face significa a marca da justiça realizando o cumprimento do seu dever. É muito significativo. Todos os seres, a veneranda benfeitora nos fala, todos os seres, animais e humanos, experimentam o impositivo do renascimento sucessivo, de forma a se aprimorarem e alcançarem o estado de consciência cósmica. Para aqueles que têm dúvida, os animais reencarnam, todos os seres, animais e humanos, experimentam esse impositivo dos renascimentos sucessivos, de forma a se aprimorarem e alcançarem o estado de consciência cósmica. Ari, onde é que está? Está aqui, ó, página 43, 4 e mais 3, 43, para você chegar em casa. Jesus homem. Quando ela escreve Jesus homem, parece incrível, mas ela está dando uma lição maravilhosa que Jesus não é Deus, que nunca se reencarnara antes na Terra. Como já disseram, Jesus reencarnou entre os essênios, reencarnou no Egito, reencarnou na Índia, vários livros eu já li. Jesus homem, que nunca se reencarnara antes na Terra, apresenta-se-nos como ser integrado, que houver adquirido conhecimento e amor, e vier experimentar provações e ultrajes, a fim de conseguir êxito na tarefa que lhe fora confiada por Deus, como administrador e condutor do planeta em que ele se estava hospedando.
Mas nós vamos concluir agora com essa frase que é lindíssima, marcante para fechamento de nossa mensagem desta manhã. Libertador de consciências, Jesus propõe que cada um supere a própria sombra. Olha, aquelas ações que nós fizemos em outras existências que estão arquivadas no nosso inconsciente. Supere, ilumine também a própria sombra, como a veneranda diz em outro livro. Jesus propõe que cada um supere a própria sombra, ilumine a própria sombra, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o que pode significar limpar-se das mazelas conflitivas, como ela diz, mediante a psicoterapia do amor e da caridade, desfrutando desde logo de harmonia plena. Vocês viram? Em todos os livros dela, ela ressalta, chama atenção. Olhe, faça com que seu amor se transforme em ações da caridade. Não fique só gemendo e chorando, porque tudo isso é colheita do que você fez em outras existências. O autor de tudo isso que você está passando é você mesmo. Mas para que você se liberte disso, vá aliviar os outros. Faça com que seu amor produza, dê frutos em forma de caridade, para suavizar as dores das outras pessoas. E quando você suaviza a dor de outras pessoas, se suaviza a sede, a fome de amor, a fome de pão, de feijão, de qualquer coisa, você também está contemplando a redução do seu débito espiritual que você precisa resgatar. É uma coisa linda. Nós não temos o inferno, céu nem purgatório, isso tudo são estados de consciência. Mas quando a nossa consciência está serena de que estamos cumprindo com o nosso dever de cristão, que é ajudar o próximo e ao mesmo tempo resgatar as nossas dívidas, os nossos compromissos do passado, aí o nosso coração se plenifica de alegria e bondade, porque nós contamos não somente com a ajuda dos espíritos maiores, com o nosso anjo da guarda, mas que Jesus se alegra com a nossa dedicação, a nossa disposição e a nossa vontade firme para fazermos o bem enquanto estivermos reencarnados no caminho das estrelas. Por isso, meus queridos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos para Jesus, para agradecer a Ele nesse instante. Ó, querido amigo de Nazaré, nós queremos demonstrar a nossa imensa gratidão, o nosso imenso amor, a nossa imensa felicidade. Queremos depositar aos teus pés como símbolo do nosso reconhecimento, Senhor, porque foi através da doutrina codificada por Allan Kardec, a pedido seu, que pediu ao Pai, que rogou que ele enviasse um outro Consolador, e Deus permitiu, atendendo até o pedido, Jesus, para que ele viesse em 1857, e nós tivemos o conhecimento do além-túmulo, toda a sustentação da nossa existência, desde o germinar da pedra, ali transitando pelos vegetais, os animais, até entrar no gênero humano, e agora estamos aqui já olhando para as estrelas, desejando alcançá-las, como as tuas promessas na Galileia nos incentivam a esse desiderato. Obrigado, Jesus, pela oportunidade desta manhã. Permita, Senhor, que essas pequeninas sementes que o meu coração exala, colocadas pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles, que saem dos meus lábios com a ajuda dos teus emissários celestes, possam essas sementes cair nos corações de todos esses que me ouvem, de todos aqueles que estão nos seguindo nesse instante, e que essas sementes germinem, Senhor, sob tuas bênçãos, cresçam, transformem-se em árvores frutíferas e produzam frutos de amor, de paz, de alegria, de esperança e caridade, fazendo com que o mundo se transforme para sermos, logo com mais beleza, um planeta de regeneração. Seja conosco, querido amigo de Nazaré, hoje, amanhã e por todo sempre, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meus queridos irmãos, por nos ouvirem. Deus os abençoe.